sabe, existe um texto bíblico que uma multidão seguia Jesus e de repente ele olha para todo mundo e fala assim: por que vocês estão tão ansiosos? Olha isso, quanto tempo tem, né? E a gente vive hoje uma crise de ansiedade enorme. E aí, hoje eu passei na casa de um casal de amigos maravilhosos, tomei um café gostoso. A Gisele e o Álvaro são um casal, são psicólogos já há mais de 30 anos cuidando de gente com a psicologia, não é? E primeiro eu quero dizer o seguinte: que bom estar aqui, que alegria estar aqui batendo esse papo bacana com vocês, esse papo cabeça. Bom, papo cabeça tem que bater com a gente cabeça, por isso que eu estou aqui, não é? Aliás, na casa deles, não é para todo mundo, né? Olha que alegria, que felicidade, que prazer. Receber você aqui também, para a gente conversar um pouquinho sobre ansiedade, um tema tão importante hoje em dia, né? E estamos aqui para ajudar no que as pessoas tiverem, né, gostarem de ouvir, saberem, né? Jota, você sabe que é sempre uma alegria ter você aqui conosco, né? De novo, novamente, né? E muito mais bater um papo aí com você sobre a ansiedade, né? Como você falou aí, está muito presente na vida das pessoas hoje em dia, né? Chegando a se transformar às vezes até numa doença, né? Que precisa ser tratada, precisa ser cuidada, né? E atinge muitas pessoas no mundo inteiro hoje, talvez um estilo de vida, talvez muita tecnologia, talvez muita pressão, muita cobrança, muita informação. Depende muito do estilo de vida de cada um e das expectativas que cada um tem, né? Das crenças que cada um tem com relação aos acontecimentos futuros. Você falou do futuro, né? O futuro está ligado à ansiedade, sim. Gente, muito obrigado, viu? Por aceitar esse bate-papo bacana. Bom, então eu quero saber o seguinte: afinal de contas, o que é ansiedade? E o que difere da ansiedade ao estresse comum do dia a dia? É com vocês. Então vamos lá. A ansiedade é uma preocupação excessiva, né? Com acontecimentos futuros, geralmente acontecimentos negativos, né? A pessoa fica preocupada: será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? Né? O que leva ela a se preocupar é uma crença que ela tem de que algo não vai dar certo, que algo vai dar errado, ou que algo vai acontecer diferente daquilo que ela gostaria que acontecesse. E aí ela fica ansiosa, como se ela tentasse controlar o futuro e fazer com que o futuro aconteça do jeito que ela quer que aconteça, mas às vezes ela tem dúvida que vai acontecer do jeito que ela quer que aconteça. E aí ela fica ansiosa, né? Aí ela fica, o coração acelera, as mãos ficam frias, ela teme, está muito ligada ao medo do que vai acontecer no futuro. Todos nós humanos já sentimos ansiedade alguma vez na vida, ou sentimos, né? De uma forma mais presente. Tem pessoas que passam por situações de ansiedade no dia a dia, né? E aí, dependendo da intensidade, isso pode se tornar algo grave, que precisa de uma intervenção médica, uma intervenção psicológica, né? E a gente cuida muito disso em consultório. Então a ansiedade tem mesmo a ver com excesso de futuro? Sim. Geralmente é como o Álvaro explicou, né? A gente brinca muitas vezes em consultório, para fazer um paralelo, como se fosse um filminho de terror que vão contando na nossa mente. Então, geralmente é um filme de terror sempre com as coisas que estão para acontecer e que vão acontecer de uma forma ruim. Então, a pessoa vai fazendo essa crença e esse filminho vai tomando conta, e às vezes a gente esquece que aquele ketchup não é sangue, né? Então a pessoa vai acreditando que tudo aquilo que a mente dela produziu virá acontecer, e negativamente. Então isso assusta, isso causa um grande medo e transtornos também. Eu, por exemplo, quando fiquei sabendo desse bate-papo, eu fiquei muito ansioso.
Agora, me diga uma coisa, qual os sintomas, existem alguns sintomas mais comuns da ansiedade? Sim. Eu acho que a gente pode falar que existem alguns tipos de ansiedade, né? Ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobia social. Acredito que a ansiedade ela varia um pouco de acordo com o que a pessoa está vivendo e os sintomas físicos, né? Então, na generalizada, a gente pode colocar, né, um taquicardia, sudorese, sensação às vezes de tontura, somatizações, gagueira, dificuldade para falar, para se expressar, às vezes perda de sono, uma dificuldade para dormir, insônia, né? uma vontade de comer, né? de se alimentar, como se isso fosse de alguma forma amenizar aquele sentimento ali, aquela angústia, aquela aflição que a pessoa está sentindo. Que a ansiedade promove, né? Como o Álvaro falou, promove angústia, medo, sensação de fracasso, né? Acaba afetando o físico e emocional, né? Sim. Os sintomas, a pessoa somatiza, né? A somatização vai para o corpo. Aspectos emocionais que vão sendo refletidos nesses sintomas físicos. Que o médico, por exemplo, pode ser procurado em função de uma gastrite e ele vai verificar que é de fundo emocional. Os dentistas agora, por exemplo, estão falando muito da placa, né, que é colocada à noite, justamente pelo ranger dos dentes. Então, muitas questões que o médico está recebendo, ele já está diagnosticando como fundo emocional de uma ansiedade, né? Teria algumas estratégias eficazes, né, para se lidar mais com essa tal ansiedade? É interessante, primeiro, a pessoa entender que ela está sentindo uma ansiedade. Tomar consciência, né? O segundo passo seria ela buscar, ou sozinha ou com a ajuda de um profissional, qual é a crença, né? Qual é o pensamento que ela tem que desencadeia a ansiedade. Geralmente é um pensamento negativo, é um pensamento de fracasso, é um pensamento de que algo vai dar errado, que desencadeia a ansiedade. Então é importante perceber qual é esse... Nós costumamos dizer gatilhos, né? Os gatilhos, qual é esse gatilho, e aí poder cuidar desse gatilho, para que isso não... Eu mesmo tenho um gatilho, fico ansioso. Quando eu lembro que minha mulher está ficando a cara da minha sogra, estou brincando, a minha sogra é amável, né? Estou brincando. Aí não vai ter o que fazer. É melhor aí você aceitar. Agora, o que o Álvaro falou, que é uma coisa importante, né? Então, sempre algum sentimento vai estar mobilizado e a percepção desse sentimento, a validação desse sentimento, a aceitação desse sentimento é que vai fazer, por exemplo, o início do trabalho psicoterápico, né? Para que possa, então, acontecer a percepção desses gatilhos. Então, vamos supor, se eu estou com algum temor, eu vou me conscientizar que é o medo que está batendo aqui na porta e que está me deixando ansioso. E a partir desse medo eu criei, por exemplo, que eu não vou conseguir chegar até o outro lado, ou fazer alguma prova, ou desempenhar uma entrevista. Então, é interessante que a gente se conscientize. Oi, medo, você está por aqui, né? Você está aqui me atrapalhando um pouquinho, mas nós vamos bater um papo aqui. Eu vou acionar a coragem também, e o medo, a coragem e eu vamos juntos enfrentar essa prova, essa avaliação que a gente tiver. Então, a conscientização e a validação são passos iniciais. Agora, no dia a dia, você perguntou, né, se tem coisas que podem ser feitas. Com certeza, né, a gente trabalha muito a respiração como algo que possa auxiliar a pessoa a entrar em contato, a perceber o que está acontecendo com ela, né? Tem técnicas respiratórias que a gente promove, inclusive em consultório, pedir para que o paciente reduza um pouquinho o ritmo de vida,
várias situações que a gente possa... Fazer algumas, ter atividade física, ter atividades prazerosas, né? E a respiração principalmente ajuda a pessoa a controlar a ansiedade. Um controle da ansiedade enquanto ela ainda não consegue lidar melhor com a ansiedade, né? Lidar melhor com os efeitos que a ansiedade gera nela. A respiração é uma forma dela reduzir, controlar. E ficar muito atenta aos sinais, né? Muito atento aos sinais, né? Teria alguma medida, assim, sei lá, preventiva para se ter... Bem que vocês falaram disso já, né? Alguma situação mais preventiva que se possa fazer para que, pelo menos, a gente entenda melhor ou viva melhor, mesmo sabendo que está acontecendo alguma coisa, né? Alguma prevenção existe, não? Olha, a gente gosta muito de pedir que o paciente esteja em terapia, é uma prevenção. Eu acredito que a religiosidade, você praticar a sua fé, você praticar a meditação, interiorização, são técnicas que podem ajudar, né? Sim, ajudam. Diminuir o ritmo de vida, o trabalho, né? O ritmo de trabalho. Que mais que eu acho que a gente pode dizer que preveniria a ansiedade? Buscar uma qualidade de vida e também muita atenção aos seus pensamentos, né? O que está pensando no dia a dia. Nossa mente, ela produz muitos pensamentos, né? Muitos que a gente nem percebe, nem se dá conta. Eles passam como um flash pela nossa mente, a gente não pega. Mas ele deixa, às vezes, um sentimento, ele deixa, às vezes, ele deixa ali uma consequência em nós, mesmo se a gente perceber. A atenção inconsciente, às vezes. A atenção a isso é importante. A atenção a isso é importante. Então, é o que a Gisele falou, a interiorização, por exemplo, traz essa possibilidade de observação, de percepção, né, de como que estamos funcionando, como cada um tem a sua mente funcionando. Esse encontro consigo, né? É lindo, né? É lindo. E a gente não pode esquecer que também tem toda a parte medicamentosa, né? Que ela vem a auxiliar com os ansiolíticos e etc, né? Que os médicos podem estar nos ajudando hoje também, caso necessário. Acho que é importante a gente lembrar que isso pode vir a ser uma grande ajuda, né? Qual o melhor momento de se procurar ajuda? Sabe aquela hora, pum, agora você tem que procurar ajuda de um profissional, né, de um psicólogo. Qual a hora boa disso? Se tem essa hora, ou se no primeiro sinal, escuta, eu preciso aí... Muitas vezes a gente tem um sentimento, uma dor. Às vezes não necessariamente a gente procura o médico naquele momento quando a gente sente a dor. Quando essa dor começa a persistir, não quer nos deixar, aí começa a estar na hora da gente procurar o médico. Fala, opa, peraí, isso aqui está demorando para passar, deve ser alguma coisa séria. Aí a gente procura o médico. Acredito eu que quando alguma situação se mantém por muito tempo, se torna muito intensa, a pessoa se dá conta disso, está na hora dela procurar ajuda. Se ela não está conseguindo entender o que está acontecendo com ela, é importante ela procurar ajuda. Nessa pandemia, eu acho que a gente pôde observar muito que a procura pelos psicólogos foi maior. As pessoas tiveram que se interiorizar a partir de um medo, né, coletivo, de uma coisa que realmente tinha um dado de realidade aí, mas esse desconforto levou as pessoas a também se olharem, né? Então acredito que isso foi um motivador para a gente perceber a importância da psicologia. Mas muito se fala que a psicologia é um caminho que você pode percorrer desde o início, né? Desde que você sinta que você quer se conhecer melhor. Não só na dor, né? Mas quando você pode vir antes da dor, melhor ainda. Preventivo, né? Né? Preventivo, Preventivo. Né? Porque é uma forma de você se conhecer, né? Bacana, bacana. Bom, o Brasil, segundo o IBGE, o Brasil tem mais de
33 milhões de idosos. Ainda segundo o IBGE, salvo engano, em 2039 o Brasil terá mais idosos do que crianças e adolescentes de 14 anos. Sim. Isso quer dizer que, inevitavelmente, o Brasil logo será um país velho. Velho, né? Eu estou chegando lá, viu? Estou caminhando, graças a Deus. Acho que vamos fazer parte desse número aí. Vocês estão meninos, estão jovens, viu? Né? Aproveitando esse gancho que a gente está falando de ansiedade e tal, e eu lembrei desse... quais os sinais mais comuns de ansiedade no idoso? Eu apontei para você, mas não foi não, você é um menino. Eu falei, poxa, olha. Existe algum sinal? Quais são os sinais mais comuns da ansiedade do idoso? Vou começar a falar então, já que você apontou para mim, vou começar falando primeiro. Então, o idoso é uma etapa da vida em que aquela pessoa, né, ela começa a ter que se preocupar com algumas coisas que até então ela não se preocupava. Existe o envelhecimento, ela vai envelhecendo, o corpo da pessoa vai envelhecendo, né? Então ela começa a ter um problema em algum lugar do corpo, começa a ter outro problema em outro lugar do corpo. Uma limitação, já né? Não começa... Você está falando, dando alguma indireta aqui? Não, querido, não, você ainda não está nessa fase ainda. O que vai gerando algumas limitações, como a Gisele vai falando, a pessoa vai deixando de poder fazer algumas coisas, ou vai deixando de fazer da mesma forma que fazia antes, porque o corpo já não consegue fazer mais por conta deste envelhecimento, né? Então acredito eu que essa é uma primeira preocupação do idoso. Será que estou chegando ao fim? Quando será a minha vez? Quanto tempo ainda tenho de vida? Essa é uma preocupação, né? E pode muito bem esta preocupação vir a gerar ansiedade, principalmente dependendo do estado de saúde desta pessoa e de como ele está lidando com este envelhecer, né? Com esta perda de algumas possibilidades e funções que o corpo já não traz mais para ele. É um momento delicado, né? A gente vê que muitas vezes eles vão perdendo os amigos, né? Perdendo a rotina que eles faziam, a capacidade de desenvolver tarefas, né? E vão ficando mais limitados. E isso vai gerando uma frustração em relação ao que eu gostaria. Muitos idosos falam assim, minha cabeça quer fazer, o meu corpo não responde, né? Então a maioria dos idosos que vão aos nossos consultórios, eles realmente trazem muito essa preocupação com a finitude, esse momento de vida diferente e essa percepção de que algumas coisas estão caminhando muito rápido e que eles em alguns momentos se veem um pouco perdidos, correndo atrás e não conseguindo alcançar, né? E principalmente quando falam também dessa questão de rotina, né? Tá. Se aposentam, as mudanças, mas começam a acontecer. Né? Você sabe que eu estou lembrando aqui, o negócio é meio louco mesmo. Outro dia eu fui num show com os meus filhos, né? E aí chegamos no estacionamento, deixamos o carro, e a primeira coisa que ele perguntou para mim foi o seguinte: papai, você quer ir no banheiro? Eu falei, não quero. E ele insistiu, tem certeza? A gente vai ficar 1 hora lá dentro ou mais. Sim. Eu, não quero, muito obrigado, não preciso. Sim. Saímos do show, a mesma pergunta, você não quer ir no banheiro agora? Eu estou envelhecendo. Estou chegando lá. Mas isso é gostoso, mas que bom, que bate-papo bacana com vocês aqui, para a gente terminar. Mas existe alguma prevenção? O que vocês diriam de preventivo para o idoso lidar com essa questão da ansiedade? E eu queria só antes disso ressaltar da importância de, quando a gente está em consultório, chamar a família, né? Então essa conscientização da família
da importância de estar com o idoso, da importância do respeito à rotina, da importância da valorização como pessoa, de funções que ele ainda pode fazer, como tudo isso ajuda na prevenção, como você está falando, né? Então, às vezes, a conscientização da família também é muito importante nesse momento, né? Estar junto, né? Estar junto, estar presente, ter o aconchego da família é muito bom, muito importante. E sempre uma motivação, né? Então, se por acaso perdeu o trabalho ou perdeu aquela questão que ele já fazia e não consegue desenvolver mais, o que ele pode agora fazer, né? O que ele pode produzir? O que ele pode... A gente tem visto também muitos idosos, por exemplo, que os netos fazem agora na internet, a filmagem deles, né? Eu estou achando interessante isso porque desmistifica um pouco também, muitas vezes, o Alzheimer, a demência, ou só a velhice mesmo, né? Então é interessante porque isso vai mostrando, né, como o familiar faz, como é que a família está ajudando, o que ele pode participar, o que ele pode fazer, contar as histórias de vida dele. Então eu acho que isso a internet está ajudando nesse sentido a diminuir o preconceito, a empatia, a entender melhor tudo isso, né? Então acho isso uma coisa interessante da gente perceber também, né? Nós estávamos até conversando antes, né, em off, a questão do idoso. A gente falava que a força não é mais a mesma, né? Sim. No envelhecimento, a força não é mais a mesma, a gente não consegue subir tanto escada força como física, antigamente, força né? física, mas o olhar é muito mais apurado. A sabedoria, né? É muito mais apurada. Eu acho bacana a gente ter essa noção e valorizar muito. Né? Todos os conselhos, a pessoa já viveu o que a gente vai viver, ou o que o jovem vai viver, ou o que aquela criança está passando. Então, a importância disso, né? Às vezes, em consultório, eu percebo também algumas vós contando assim, hoje a criança tem que comer com a mão, ou então a minha filha já não deixa mais fazer alguma coisa que eu achava correto e hoje não é mais. Então, assim, quando ele também se dispõe a se abrir para a modernidade, deixar também que esse filho conte um pouquinho quais são as novas pesquisas, quais são os novos estudos, e esse filho também possa escutar um pouco desse avô, né? Olha o que eu já fiz, olha, comigo funcionou dessa forma, veja o que você acha por aqui. Eu acho que tudo isso, né, sendo numa harmonia, pode dar frutos muito bons para esses netos, né? É uma troca muito importante, né? Os jovens vão trazer essa motivação, vão trazer essa parte de vitalidade, estímulo, e o adulto, né, da terceira idade, ele vai poder contribuir com muita vivência, com um olhar apurado, como você falou, com experiência, né? Uma palavra bem colocada, né, pela experiência, tudo que a experiência traz, né? O olhar, a palavra bem colocada que pode já trazer ali ao jovem um entendimento e uma solução para alguma coisa. Né? Eu comentava com vocês, a minha mãe tem 86 anos de idade. Muito bom. Mas ela olha, o olhar dela é sobre tudo, né? Tem coisas que ela fala que eu... Puxa, como não pensei isso antes? Sim. Não é possível isso. Aliás, a minha mãe fala comigo, 86 anos de idade, ela só fala comigo no WhatsApp e chamada de vídeo. Sim. Às vezes eu estou no carro dirigindo, aparece a carinha dela. Ei, filho. Que gostoso, né? Antenada, viu? Antenada. Está atualizada, né? Uma coisa bacana também da gente colocar é você falou da ansiedade do idoso, né? Então, com essa questão da finitude, com a questão das doenças, com a questão da solidão, né? Eu acho isso um tópico importante da gente dar uma olhadinha, né? Porque quando ele vive essa solitude, essa solidão mesmo, né? É uma coisa que às vezes apavora, às vezes vai dando essa ansiedade, né? Então, poder estar com pessoas, isso ajuda muito. É preciso fazer valer o que vocês conversavam agora, né? A questão de estar junto, de
Tá ligado nas redes sociais, né? Continuar nas atualidades, se vivendo, isso é importante. Com bastante qualidade, né? Qualidade de vida. Gente, que bacana falar com vocês. Muito bom. Que alegria. Muito bom. Que alegria. Alegria, né? Alegria. Que muito feliz por esse momento. Quero agradecer de coração mesmo. Né? E vamos... Volte sempre. Sim, eu estava esperando esse convite, na verdade. Né? Eu olhei assim, eu pensei de falar, poxa, depois eu volto. Mas não, deixa eles falarem primeiro. Que bom, então volta. Você sabe que a casa está sempre aberta. É muito obrigado, Álvaro. Obrigado, Gisele. São um casal de psicólogos extraordinários, né? Que eu admiro, conheço o trabalho deles já há muito tempo, né? Tenho uma admiração profunda. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada. Amém. E com ansiedade ou não, vamos caminhando para frente, né? Sempre para frente. Sempre em frente. Nunca recuar, né?